Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Neste programa vamos falar sobre alterações que acometem o ombro. Quais são os exercícios que devemos fazer para melhorar a função desse complexo que é tão importante na realização de exercícios ou até atividades esportivas. Não perca, Mexa-se, para nos auxiliar a falar um pouco do complexo do ombro, as alterações que podem ocorrer nesse ombro e como que a gente pode proteger esse ombro contra lesões. Nós convidamos Fernanda Carmona, que é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, é referência na nossa cidade na área da fisioterapia e osteopatia, e a gente vai sugar um pouquinho do conhecimento dela em relação a como eu posso, além de prevenir, né, lesões que possam ser ocorridas no treinamento, e também como eu posso, no caso já do acometimento dessas lesões, eu posso fazer para conseguir reabilitar, né? Fernanda, no dia a dia, a gente que treina, trabalha em academia, a gente vê um quadro muito comum, que é aquele indivíduo que treina, né, de uma forma sistemática e ele apresenta aquela postura no qual a gente vê um ombro enrolado, né? A gente fala de uma escápula mais alada, aquela posição mais fechada assim. E muitas vezes alegam dor no ombro, né? Só que a gente vê que é meio comum os praticantes de musculação, principalmente de musculação, achar que é normal aquela dorzinha. Então faz os treinos, no final do treino tem aquela dorzinha no ombro e vai levando, né? A gente quer saber assim, essa postura, ela pode levar a lesões mais sérias do que aquela simples dorzinha e se tem alguma forma da gente corrigir isso. Mesmo aquele indivíduo que é praticante, é mais forte, teria como a gente auxiliar para que essa postura melhore, se isso pode levar a lesões. O que você me fala? Então, isso, o que acontece é que o complexo articular do ombro é a articulação mais complicada, complexa do corpo, porque na verdade são 5 articulações e são 7 músculos a 11 trabalhando para que ocorram os movimentos do ombro. E quando você vai na academia, eu percebo isso, que tem a mania de trabalhar sempre os mesmos músculos, né? Os preferidos. E de preferência aqueles músculos grandes, que é dorsal, peitoral, trapézio. E deixa de trabalhar os pequenos grupos musculares, que são eles os grandes estabilizadores. Então, eu acho que tem que focar mais nesses músculos estabilizadores, que são os rotadores, os abdutores, como o deltoide, principalmente supraespinhoso, que são musculaturas mais profundas, porque toda vez que você vai fazer um movimento ou de abdução, que é abrir o braço ou levantar o braço, você precisa que a escápula ela rode lateralmente, né, para que o braço levante. E aí, nesse sentido, não vai ter a compressão do músculo muito importante para o ombro, que é o supraespinhoso, porque essas dores, a maior parte é do supraespinhoso e da bursa. Quando essa mecânica não funciona adequadamente, o braço ele vai levantar e ele vai arrastar a escápula e vai comprimir a bursa e o supraespinhoso, por isso que dão as lesões. Então é muito importante trabalhar serrátil, romboide, que estão ligados à escápula. Trabalhar a escápula, que é aquele exercício do remador, o exercício de rotador, rotação externa, o exercício principalmente com elástico, eu acho legal. E aí sim, aí você associa o peitoral, você associa o deltoide, mas não esquecer dessa musculatura profunda. Isso é importante a gente até perguntar para você. O pensamento comum do praticante de musculação, a gente está falando de musculação, mas acho que qualquer âmbito esportivo, né, que fazer exercícios lá com peso já está fortalecendo tudo de forma equilibrada, né? Se eu estou fazendo supino com peso pesadão, quer dizer que eu estou fortalecendo tudo ao mesmo tempo. Isso não é bem verdade, né? Os músculos estabilizadores, é um trabalho à parte que tem que ser feito. Os músculos profundos, que são os músculos estabilizadores, que é importantíssimo eles estarem fortes para não ter lesão, eles não são fortalecidos com força, eles são fortalecidos com movimento fino, movimento pequeno, tipo elástico, porque na verdade são músculos sensitivos. Você tem que fazer esse trabalho que não a força, você pega esses grandes músculos e quanto mais eles forem desenvolvidos, menos você vai usar os profundos. Então é mais
com elástico, com resistência, essa é a palavra. Legal, muito legal você falar isso, porque era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? A gente ouve falar, e acho que o público leigo conhece, tem mais conhecimento dos músculos que a gente chama de manguito rotator, né? Então, se popularizou nos últimos tempos, a necessidade de fortalecê-los. E o que a gente vê na academia? O pessoal fortalecendo, fazendo rotação externa, mas lá no crossover, no equipamento com peso, um peso pesado, né? No qual você vê o indivíduo está fazendo um movimento com o próprio tronco. E ele está lá, muitas vezes a gente questiona, quando tem uma certa liberdade, fala, ok, você está fortaleceu o manguito rotator. Então, muito bom você falar isso, porque é o que mais a gente vê na academia, o pessoal que já tem um conhecimento da necessidade de fortalecer o manguito rotator, mas talvez esteja fortalecendo de uma forma equivocada, né? Que ele está lá com um peso pesado, no qual ele está fazendo mais força com a musculatura superficial do que necessariamente essa musculatura mais profunda que você comentou, né? E os grandes malhadores, isso eu reparo muito, tá? O pessoal que malha muito, eles têm dificuldade nos exercícios funcionais, porque eles não têm musculatura profunda, por isso que tem lesão. Se conseguir associar a musculação com os exercícios funcionais, que são exercícios mais estruturais, né, que trabalha os profundos e usa o próprio corpo, na verdade, né? Aí casa perfeito os exercícios, que aí ele vai ter estabilização e força, as duas coisas. Acho que é um ponto difícil de colocar na cabeça de grande parte dos marombas que a gente fala. Mas o pessoal que também pratica outras modalidades, como o beach tênis, como o próprio tênis, né, que sempre foi praticado, essa mesma musculatura que a gente está comentando em relação à musculação é a mesma que esse grupo de atletas ou praticantes desses esportes precisariam trabalhar. Mas também pensa assim, quem usa muito braço na elevação ou para lateral anterior, que seria a abdução ou a flexão do ombro, tem que ter uma escápula forte. Porque é a escápula, é o movimento de abertura e descida da escápula que permite que o braço eleve sem compressão de outro músculo. Então ele tem que trabalhar muito exercícios de escápula, que são os músculos profundos, esses rotadores, esses posteriores, serrátil, romboide, porque aí eles não vão ter lesão. E a coluna também, nos últimos graus do movimento de abertura do braço, os paravertebrais também entram. Então, assim, esses principalmente tem que trabalhar. A gente tem bastante assunto para falar, né? Mas só para ilustrar, Fernanda, como que a gente pode observar? Então, o pessoal que está lá em casa, que eu tenho uma dorzinha na hora que eu faço musculação ou quando eu faço algum esporte, será que eu preciso procurar um fisioterapeuta, educador físico para poder avaliar? O que a gente poderia usar assim para o leigo, o pessoal que pratica musculação, academia, né? Está nos assistindo, para avaliar se ele está disfuncional ou não. Então essa questão, só a questão da observação visual já é o suficiente para a gente falar, você precisa trabalhar isso. A primeira coisa é a dor. Ninguém pode ter dor, né? A dor já é um sinal de disfunção, começa daí. E aí tem que fazer a avaliação dos grupos musculares, que eu acredito que é bem interessante procurar um fisioterapeuta, um osteopata para avaliar. Essa dupla, fisioterapeuta, osteopata e educador físico é muito legal. Eu acho que quando você tem dor, você não deve parar a academia, você deve fazer, aí que você deve. Porém, você vai mudar a estratégia. Você vai fortalecer aquele grupo que você não estava fortalecendo, que com certeza é isso que está faltando. Então, por isso que é legal a avaliação e depois traçar um tratamento que vai ser dentro da própria academia. Ele não precisa parar a atividade dele, ele só precisa mudar o jeito com que ele faz a atividade. Que legal, vamos enfatizar essa parte, porque às vezes a gente encontra muita resistência do cliente, o aluno, ou o paciente, que ele já encontra o quadro de dor, mas outros profissionais da área da saúde às vezes indicam, por exemplo, na presença de uma bursite, seria contraindicado ele fazer exercícios para fortalecer essas musculaturas que a gente está comentando, que precisa para estabilizar, ou é indicado que ele faça ou não, repouso total? Primeiro, não, repouso nunca, porque você vai enfraquecer a musculatura. Se ele tem uma bursite, é porque ele tem uma coaptação, o braço dele está batendo na articulação. Então, primeira coisa, é legal ele soltar esse braço, fazer uma sessão, soltar esse braço. E aí, depois, ele deve fortalecer o grupo muscular que vai estabilizar esse ombro, entendeu? E de preferência, ele não pode fazer nada de abrir o braço.
Mas ele pode fazer exercícios para baixo, com o braço em extensão, que não vai prejudicar em nada, ele, pelo contrário, vai melhorar a biomecânica do ombro dele. Maravilha, é muito bom conversar com quem sabe. E então fica a dica, procure um profissional se você tem receio de fazer um trabalho, né, de fortalecimento, na tua academia de repente não tem uma instrução adequada, procure um profissional, fisioterapeuta ou um educador físico que tenha especialização nessa área, né, para que possa auxiliar no direcionamento, né, porque parado é pior. Sim, você vai perder musculatura. Senão a intenção é ganhar a musculatura certa. Maravilha. Fernanda, obrigado pela essa participação, mas ela não vai sair daqui não, porque a gente vai dar continuidade, porque tem muito assunto para a gente falar sobre o complexo do ombro, como que a gente pode te ajudar a ter uma prática de atividade física mais adequada. Então, no próximo programa a gente vai continuar falando de ombro, mas de coisas que de repente você nem sabe que pode influenciar na dinâmica, na performance do teu ombro, né? Não é só na dor, mas na performance, tá bom? Então, nos acompanha até o próximo programa. Mexa-se!